Olá pessoal, bom estar aqui com vocês. Meu nome é Cícero Ribeiro e eu estou aqui hoje para conversar um pouco mais com vocês sobre alguns textos antigos ou textos tradicionais. Hoje nós vamos abordar um conto de fadas. E a nossa abordagem, ela será uma abordagem simbólica. Nós vamos observar aquilo que está por trás dos símbolos que existem nos contos de fadas. Mas para um pouquinho antes, eu gostaria de mostrar para vocês, um pouco de maneira improvisada, os livros que estão disponíveis de minha autoria na Amazon. São todos e-books. Nós temos aqui, então, Como Cortar Gastos Sem Cortar os Pulsos. Isso aqui ainda é uma lembrança do tempo que eu trabalhava como consultor empresarial. As Forças Armadas e a sua credibilidade inabalável é uma reflexão sobre como as Forças Armadas conseguiram chegar até hoje com essa credibilidade junto à sociedade brasileira e mesmo assim sofrendo, apanhando, né? São enumerados dezenas e dezenas de obras de arte, de livros, de filmes, novelas, minisséries que falam muito mal das Forças Armadas e mesmo assim as Forças Armadas hoje está entre as instituições nacionais de maior credibilidade junto à população brasileira. A Síndrome de Polifemo também é um texto bem interessante. Esse texto aqui é a Síndrome de Polifemo. Depois tem De Caos a Gaia, uma análise simbólica. E aí tem um texto que nós vamos abordar Contos de Fadas para Adultos. Como eu já falei anteriormente, Contos de Fadas para Adultos não tem nada a ver com aquela nomenclatura que normalmente as pessoas usam, né, para entender que quando alguma coisa é de adulto, significa que existe alguma colocação imprópria para os pequenos, mas não tem nada disso. A nossa proposta no Conto de Fadas para Adultos é uma análise para além daquilo que permite entender a mera decodificação do signo linguístico. Então seria uma leitura mais aprofundada do texto. E nós vamos pegar esse livrinho aqui, Contos de Fadas dos Irmãos Grimm, que é o texto que eu escolhi na tradução da Thalita Uba, pela editora Príncipes, e nós vamos trabalhar esse texto. Como eu já disse em outros momentos, nós fizemos questão de escolher apenas um texto para que pudéssemos, né, abrindo mão de outros, escolher um para que pudéssemos trabalhar de maneira mais eficaz e mais eficiente o nosso entendimento sobre aquilo que diz respeito ao texto. Como você acha que uma pessoa falaria se você perguntasse para ela assim: o que é o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho? Normalmente as pessoas diriam que é uma história de uma menininha que vai para a floresta e que o lobo engole a avó, engole ela, chega um caçador, salve, aquela coisa, e depois, no final, ela é feliz para sempre. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Só que a ideia de que essa garotinha é a protagonista da história, ela é um pouco simplista. E eu vou dizer por quê. Preste atenção. Por que a história toda se desenrola? Existe um motivo sem o qual a história não se desenrolaria. E o motivo é simples. A vovó estava doente. Uma idosa, não é, estava doente e precisava de cuidados. Então, sem essa vovó, filho, não tem contos de fadas. Sem a presença dessa idosa debilitada, não teria contos de fadas. E é graças a essa situação que existe uma jornada empreendida por uma criança. Uma criança que anteriormente é muito bem preparada pela sua mãe para essa jornada. Ela vai para essa jornada preparada. Claro que a imaturidade a leva a situações difíceis. Mas o que nós temos que entender? Que o Conto de Fadas, um texto escrito, melhor dizendo, reduzido a termo, né? Um texto que foi colocado na linguagem escrita por volta dos anos de 1800, os irmãos Grimm nascem em 1785, outro em 1786 e vão morrer em 1850 e 1863. Então, por volta do ano de 1800, surge um texto em que o protagonismo da história fica a cargo de 3
mulheres. Uma idosa, extremamente improvável, né? Um idoso, né? Lá para a época o idoso era valorizado, hoje o idoso muito pouco valor tem. Né? Uma criança, que na época também não tinha muito valor, hoje a gente não sabe como é que está a criança, tem hora que você vê a criança sendo valorizada, tem hora que não vê, a gente fica até preocupado como é que está a situação. E uma mulher, uma mãe. Então é a mãe, a sua filha e a avó. Olha que coisa interessante, são 3 gerações. São 3 gerações de 3 mulheres que norteia, que vai servir para que toda a história se desenvolva. Então tem a criança, tem a mãe e tem a avó. A avó exerce um papel extremamente importante. Ela é a razão de existir do conto de fadas. Sem a avó não existiria conto de fadas. E eu vou deixar só um detalhe para que você pense sobre isso. A avó, ela morava dentro da floresta. A floresta era o habitat do lobo. Esse lobo que a gente aprendeu, né, como lobo mau, né? É esse lobo mesmo. Lá era o habitat do lobo. E essa senhora mora lá há muitos e muitos anos. E ela está viva. Que coisa interessante. O lobo não conseguiu devorar a avó. Mas ele era um lobo que gostava de devorar pessoas, tanto que se interessa em devorar a menina. E aí acontece algo interessante. Olha a importância da avó nessa história. Eu vou passar por cima de muita coisa para mostrar a importância da avó nessa história. O lobo se depara com a menina. A menina não faz aquilo que a mãe mandou, não é? E se depara com o lobo. O lobo, então, começa a questionar, a inquirir, faz ali a sua prospecção, como diria um bom vendedor, e identifica que a avó estava doente, ele não sabia. Quando ele percebe que a avó estava doente, ele faz algo extremamente improvável para um predador. Ele abandona uma presa na sua frente, frágil, que não teria como se defender dele. Ele abandona essa presa, ele abandona a menina, a Chapeuzinho Vermelho, e corre em direção da avó. Por que ele faz isso? A resposta é simples. Ele faz isso porque a avó doente seria também uma presa fácil. E o lobo, essa situação permite uma inferência muito interessante. Permite a inferência de que o lobo sempre tentou devorar a avó, mas nunca conseguiu. Por quê? Porque ela estava sempre saudável. E saudável ela seria uma presa difícil de se obter êxito. Então ele não consegue devorar a avó. Quando ele sabe que ela está doente, que ela está frágil, debilitada, aí é a minha chance. Ele abandona a menina, uma presa, na sua frente, frágil, e corre para a vovó. Por quê? Porque essa era a única maneira dele devorar a avó, aproveitando ali a fragilidade física que ela se encontrava. E é o que acontece, não é? A avó é devorada, depois vem a menina é devorada, o caçador passa naquele lugar, ele abre o lobo, tira a criança, tira a avó, e depois eles costuram ali o lobo, colocam pedras e lançam, né, no lago. Bom, para deixar isso mais, confirmar isso, no final do conto dos irmãos Grimm, nós percebemos algo interessantíssimo. Outro lobo tenta devorar a Chapeuzinho Vermelho, que a essa altura já estava um pouco mais velha e que é perseguida por esse lobo. Mas o lobo não consegue alcançá-la. Ela chega na casa da avó e ela fala: vovó, tem um lobo que veio me perseguindo. E aí que acontece algo interessante. Vou ver se eu consigo ler para vocês. Aqui, ó. Mas elas não disseram nada nem abriram a porta. Então o animal deu 2 ou 3 voltas em torno da casa e por fim pulou no telhado, pretendendo esperar até que Chapeuzinho Vermelho fosse para casa aquela noite.
para então persegui-la e devorá-la no escuro. A avó, olha interessante, olha quem é essa avó. Pressentindo a intenção do lobo, lembrou que na frente da casa havia uma gamela de pedra e disse à menina: pegue o balde, Chapeuzinho, fiz umas linguiças ontem, então leve a água do cozimento até a gamela. Chapeuzinho despejou a água na gabela até ficar bastante cheia, e o cheiro da linguiça chegou até o lobo. Ele farejou, olhou para baixo e acabou esticando tanto o pescoço que perdeu o equilíbrio. Começou a escorregar, desabando no telhado direto na grande gamela e se afogou. Chapeuzinho retornou para casa na maior alegria e ninguém nunca mais fez qualquer mal a ela. Olha que interessante. A avó era uma pessoa que tinha a capacidade de enfrentar o lobo. Tanto que ele mostra para a jovem: olha, nós temos como vencer esse lobo, faça isso. Isso a gente começa a perceber o quê? Olha que coisa interessante. A importância da transmissão do conhecimento das gerações que estão atrás de nós. A avó, nesse texto, ela vai funcionar como um portal para o passado. Não só para um passado de histórias, mas para um passado de conhecimento acumulado, que todos nós temos. A mãe sabia disso. Por isso que a mãe insiste para a menina, mesmo colocando ela em risco, a mãe não queria perder a oportunidade de colocar a filha em contato com a avó. Porque a avó era esse portal que seria de vital importância para a preservação da cultura familiar. E a cultura daquela família era qual? Ter a capacidade de enfrentar lobos. Por quê? Porque o lobo era um habitante daquela região. Então eles tinham que saber enfrentar os lobos, senão eles não viveriam. E essa capacidade de enfrentar os lobos só seria possível como? Com a transmissão de um conhecimento acumulado que a avó detinha. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de conversar com um avô. Se não com um avô, pelo menos com uma pessoa de mais idade, de bater um papo com o idoso. Olha, se você não fez, faça, por favor. Não existe nada mais gratificante que você ouvir uma história contada por um idoso. A experiência de vida, aquilo que ele passou, aquilo que ele viu. É fantástico. Você vai ouvir falar de um mundo que você sequer imaginaria viver hoje. Um mundo sem eletricidade, um mundo sem telefone celular, um mundo sem televisão a cabo, um mundo sem automóveis. É uma coisa que... será que isso existiu mesmo? Você vai se questionar, se você nunca teve essa experiência. Mas o interessante que nós abordamos inicialmente nesse texto é que se trata de uma história em que são 3 protagonistas mulheres. Uma menina, uma mulher feita, madura e uma idosa. As 3. E as 3 lutam para preservar o quê? A cultura familiar. Só para nós fazermos uma ligação com a mitologia nórdica, nós vamos ver que no Ragnarok, o lobo é um dos animais que destroem a família real, a família de Odin. O lobo é uma dessas criaturas que destroem a família de Odin. O lobo é isso. O lobo, ele tem essa simbologia. Ele é o destruidor. É aquele que tem essa capacidade de destruir, de devorar, de terminar. Especialmente com o quê? Com a estrutura familiar. E nós vemos tanto no Ragnarok, com esse texto da Chapeuzinho Vermelho, a presença do lobo como um elemento que é destruir a estrutura familiar. E ele começa por onde? Pelo mais fraco? Sim, pelo mais fraco. Normalmente ele devoraria a criança, porque a criança é frágil. Mas quando ele percebe que a idosa, que teoricamente seria mais forte, está debilitada, ele abandona a criança e corre no idoso.
Porque se ele conseguisse destruir esse elo, esse portal para o passado, que representado aqui pela idosa, que traria de gerações e gerações e gerações o conhecimento acumulado, a cultura acumulada, os costumes acumulados, os valores acumulados para essa menina, dando a ela, municiando a ela, para que ela tenha condições de viver num ambiente em que o lobo faz parte do ecossistema. A vida, ela é assim. Nós não temos como nos livrar dos grandes problemas, das grandes dificuldades. Nós não temos, por exemplo, o vício, nós não temos como nos livrar das drogas. As drogas, elas estão inseridas na sociedade. Mas quando se prepara uma criança, um jovem, ele consegue entrar nessa sociedade e não se permitir influenciar por esses lobos que ali estão. Eu acho muito interessante esse texto. Abordamos apenas uma pequena parte, nós não podemos fazer textos muito longos, nós sabemos que não é viável. Mas, para começarmos o texto da Chapeuzinho Vermelho, melhor dizendo, nós começamos falando dessas 3 mulheres extraordinárias, poderosas, fortes e capazes de enfrentar o lobo ou os lobos que existem diante de todos nós. É um exemplo a nós, uma inspiração. E, como eu disse, os contos de fadas são muito mais do que uma historinha para fazer uma criança dormir e um adulto descansar. Não é verdade? Até a próxima, um grande abraço.